E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trading. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, mais sobre como operar suporte e resistência, como entender, como fazer marcações, como saber operar e assim por diante. Nós vemos todos os assuntos ligados à análise gráfica aqui. Eu trago muitas dicas para vocês, muita interação no quesito análise gráfica. Olha aqui, então enquanto vocês estão chegando aqui, eu já fiz algumas marcações, já fiz a minha entrada, vi a possibilidade do preço chegar na região, vi um padrão e fiz a minha entrada. Agora vou aguardar o movimento do preço. Olha que interessante, eu cheguei no gráfico, eu vi o gráfico trabalhando como um todo, eu vi as regiões trabalhando, ou seja, eu tenho que aprender, eu tenho que saber como operar um gráfico, eu tenho que saber como operar tendência, eu tenho que saber como operar uma região, como operar as velas, né, porque eu esperei um padrão de candle aqui, e como operar o volume. Então, para fazer essa entrada, eu tive que analisar os 5 setores do gráfico. E tá lá, ó, entrada perfeita. Eu tive que analisar os 5 setores do gráfico. Eu não teve como eu chegar aqui e tá explícito da minha cara o movimento. Eu tive que fazer essa análise. Apesar que a análise foi muito rápida, né? Eu cheguei aqui e já fiz as minhas marcações muito rápido. Por quê? Porque é um tempo que eu tenho de caminhada, de experiência, de análise, de tempo de tela, de aplicações. É muito tempo dedicado a isso. Então, eu já tenho uma experiência que não se compara à experiência de um iniciante. Agora, o que você tem que entender que está começando e está chegando aqui no canal? Segue o canal, ativa o sininho de notificações. Você também que é seguidor assíduo, você que é novo, deixa sempre um like, um comentário para me incentivar. O que você tem que entender é que você está num processo disciplinar de aprender as técnicas de como entender uma lógica e a razão do movimento do gráfico. Então você não pode ter pressa. Você não pode ter pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Você já ouviu falar. Então, por exemplo, eu fiz as minhas marcações e não tive pressa para entrar. Eu fui lá fazer marcações no passado. Por quê? Olha só, eu vi um padrão aqui de candle que eu me autorizava num suporte a fazer uma compra. Onde eu vejo esses padrões? Eu deixo lá, gente, ó. 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. Eu deixo de download gratuito para vocês aqui que é seguidor do YouTube e não está no treinamento. Onde eu acho esses padrões? No meu canal do Telegram. É só entrar no link da descrição ou no banner do canal, você vai ver lá, ó, o meu Telegram, Treinamento Hunter. Qualquer um que tenha esse nome, qualquer um que tenha, aliás, qualquer um outro canal que tenha meu nome e minha imagem, não sou eu. Esse é o meu canal oficial. Então, se você já estiver no canal de Telegram errado, eu já peço que você denuncie, por gentileza. Esse é o canal oficial. Aqui você vai ver a mensagem fixada, faz o download, o link, o download dos padrões e pronto. Você já tem um material aí para você estudar legal. Tem alguma dúvida? Entre em contato comigo pelo Instagram, ó, Cadu Rinaldi, tá? Você vai ver aqui, ó, EAD Hunter, você vai ver aqui, ó, o link do treinamento, você vai ver que eu estou com 60% de desconto. Aproveite esse desconto, aproveite preço de pão com manteiga, que eu costumo dizer. Então olha que interessante. A gente ouve sempre dizer assim, ó, pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da perfeição. E por que quando você vai fazer suas análises, você tem pressa? Por que quando você vai fazer suas análises, você não segue um protocolo? Primeiro, ver o gráfico, depois analisar regiões, depois ver como as tendências estão trabalhando, depois ver como os candles estão se comportando, depois ver como é que o volume, o fluxo desse movimento está se comportando. Então, por que se a pressa é inimiga da perfeição, aí você vai operar, por exemplo, suporte e resistência, por que você não segue os 5 setores, você não analisa, você não visualiza?
Aí você pode falar assim, ah, Cadu, é porque eu olho ali, você entra tão rápido, você faz uma análise tão rápida. Gente, cada um tem um processo, cada um tem uma caminhada. Você que é iniciante, você tem que abrir o gráfico. Vou lá para um par de moeda. Ó, Ripple, EURUSD. Vamos lá ver o EURUSD. Primeiro você vai olhar o gráfico. Olha o gráfico. Esse gráfico é um bom gráfico para operar? Aparentemente sim. Mas ele está numa região que eu posso pensar em fazer algum movimento no gráfico? Aparentemente sim. Só que eu já perdi a entrada aqui porque eu fui pensar para falar e perdi a oportunidade. Então ele está numa região que eu posso fazer uma operação? Aparentemente sim. Não é uma operação tão simples. Já é para alguém que tenha mais conhecimento e já seja mais avançado na análise gráfica. Cadu, se eu abro o gráfico eu fico indeciso, eu não sei o que fazer. Eu não consigo entender aquilo que o gráfico está fazendo. Eu posso tomar uma outra atitude? Entrar em outro movimento? Fazer uma outra escolha de gráfico? Fazer uma outra movimentação? É óbvio que pode. Como aqui, por exemplo, ó, eu posso, apesar dessa volatilidade chegando agora, eu posso fazer um movimento que ele estava querendo fazer no início. Ó. Fazer uma venda nessa região aqui. Ó. Sem pressa. Vocês viram que eu abri o gráfico, fiquei olhando o gráfico, vi que ele está com volatilidade, isso aí já, sabe, não me agrada. Mas eu esperei o gráfico fazer movimentos, eu esperei o gráfico mostrar um padrão ali, ele fez uma pequena tendência de alta, uma micro tendência de alta, fez um padrão enforcado e mostrou para mim que ele poderia corrigir ali naquela região. Inclusive vou entrar pesado de novo, ó. Pô, não entrou. Ó, tempo para comprar essa opção já terminou, tente novamente. Agora eu não quero, né? O que eu ia fazer? Só ia entrar com mais taxas, tá? Eu ia entrar com mais taxas para pegar um movimento ali e fazer uma entrada mais pesada. Então, quando eu chego no gráfico, eu tenho que encaixar. A análise gráfica é isso. Eu tenho que encaixar o movimento do gráfico, por isso que eu preciso analisar o gráfico. Por isso que eu preciso... Tá lá, ó. Por isso que eu preciso analisar o gráfico como um todo. Eu preciso analisar um gráfico como um todo. Eu preciso entender as regiões que o gráfico está trabalhando. Eu preciso ver como as tendências estão funcionando, como é que está o volume. E aqui, ó, eu cheguei aqui, lembra que eu falei para vocês que eu perdi a oportunidade de venda? Eu pensei em fazer uma venda. Só que ele já veio aqui e retornou. Quando ele retornou e fez esse padrão aqui, ele já me mostrou um padrão de fraqueza nessa região. Aí tem muita gente que fala assim, poxa, Cadu, mas olha o tamanho desse pavio. Como é que é a região de fraqueza? É que tem muita gente que olha só pavio de candle e não entende que nesse pavio é isso que aconteceu. Ó. Esse candle, a maioria do tempo, ele foi de baixo. A maioria do tempo ele foi de baixo. E quando você abre o gráfico, você vê que tem uma tendência de baixa logo próximo a ele. E você vê que ele saiu, além dele ter ficado o tempo todo de baixa, ele está próximo a uma resistência e tem uma tendência de baixa próximo a ele. Ou seja, o gráfico está me mostrando o que ele quer fazer. Só que eu preciso encaixar o movimento dentro das regiões, dentro da tendência, dentro do padrão e ainda dando uma olhada no volume aqui. Ou seja, por isso que fala análise gráfica, é um quebra-cabeça lógico e racional. Mas eu não posso ter pressa. Se eu tivesse entrado aqui, naquela hora aqui, eu teria tomado um loss. Eu não posso ter pressa. Eu tenho que trabalhar com calma. Eu tenho que trabalhar com lógica. Eu tenho que entender os movimentos. A pressa é inimiga da perfeição em suporte e resistência no mercado de opções binárias. Eu tenho que entender que eu preciso analisar com calma, com disciplina, seguindo um protocolo. Qual protocolo? O protocolo da análise gráfica. Quando você estuda, se você nunca estudou análise gráfica, eu entendo. Mas, por exemplo, quem é aluno do treinamento e estuda análise gráfica, ele sabe do que eu estou falando. Ele sabe que ele tem que seguir um protocolo, que ele tem um entendimento lógico, que ele tem que compreender uma movimentação
para ele fazer uma entrada bem sucedida. Porque se ele não assim o fizer, ele vai entender o porquê que ele tomou loss. Ele vai entender o porquê ele não foi bem sucedido naquela região de compra ou naquela região de venda. Ele vai entender o que está acontecendo. Então, quando o gráfico mostra isso e a pessoa não entende o porquê, é porque ela precisa se aprimorar, ela precisa estudar. Como agora, eu fiz uma venda ali. Cadu, existe um risco? Sempre existe um risco. Sempre existe um risco. Agora, eu posso correr o meu risco. Eu posso comprar o risco, como diria o linguajar. Olha a região ali que eu fiz a minha venda. Eu fiz a minha venda porque ela é uma região que está travando o preço ali. E eu acredito que ela pode fazer uma pequena correção. Uma minúscula correção. Uma pequena correção ali. E é o que eu preciso em binárias. Uma pequena correção. Onde eu estou trabalhando sempre a favor de uma tendência. Eu estou trabalhando sempre entendendo o movimento da tendência. Eu estou trabalhando sempre entendendo as regiões que o gráfico se localiza. Eu estou entendendo sempre um padrão de candle, um padrão de tendência e volume. Eu preciso disso. E eu não posso ter pressa. Eu não posso ter pressa. Eu não posso chegar aqui na frente do gráfico e sair apertando o botão. Principalmente você que está começando, você que é iniciante, você que não tem consistência. Você precisa entender os melhores movimentos. Como aqui, né? Eu sei que tem um monte de gente que vai falar assim, professor, por que você não esperou aqui a máxima da região? Porque, gente, essa região, elas compreende isso aqui, ó. Por isso que você tem que estudar. Ó, isso é região. Isso é região, tá? Ele tem um ponto de retorno aqui, ele tem um ponto de retorno aqui, e ele tem um ponto de retorno aqui. Para eu operar essa situação, eu tenho que saber operar o gráfico, eu tenho que saber operar tendências, eu tenho que saber operar regiões, eu tenho que saber operar velas. Como operar o gráfico, como operar tendência, como operar regiões, como operar velas, como operar volume, eu tenho que saber tudo isso. Quando o gráfico chega aqui e ele me deixa esse padrão de tendência junto com o padrão de candle em uma região que é uma região de correção, e eu olho sempre aqui o movimento do volume, quando o gráfico está dessa forma, o que ele me faz? Ele me autoriza a fazer uma venda. Tudo isso, gente, eu analisei enquanto eu estou conversando aqui com vocês e vendo o gráfico. Ah, Cadu, eu não consigo ver isso, eu não consigo ter essa visão. É claro que você não vai conseguir ter essa visão. Você está começando, você é iniciante. Você lembra do filme dos Transformers, que tem um Bumblebee? Quando ele chegou no planeta Terra, o que ele fez? Ele foi lá e modelou o quê? Um Fusca, né? Lembra no primeiro filme? Ainda a menina, depois no final do filme ele vira um Camaro, aí a menina fala, pô, né, a dona dele, se eu soubesse que você poderia virar um Camaro, por que você não virou um Camaro antes? Olha só como que a gente aprende com as coisas à nossa volta. A gente não pode sair do nada e se transformar num Camaro. A gente tem que sair de um nada, primeiro se transformar num Fusca, depois a gente vira um Camaro. Compreendeu? Entendeu a lógica aí? Ou seja, você está dirigindo o seu Fusca na autoestrada aqui, eu estou aqui na BR-101, aí passa um Camaro do meu lado. Eu olho e falo assim, um dia eu vou ser um Camaro. Tá? Isso aí não é errado, isso aí faz parte do ser humano, isso faz bem. Só que para você se tornar um Camaro, existe um processo. Você vai ter que modelar um Camaro e você vai ter que entender que você quer andar igual um Camaro. Só que isso vai demorar um pouco. Agora, você é um Fusca, passou o Camaro, você vai acelerar e vai andar como um Camaro? Não, você não vai andar como um Camaro. Ah, eu vou fazer um drift que não um Camaro com o meu Fusca. Não, você não vai fazer um drift como um Camaro com o seu Fusca. Ah, eu vou subir aquela subida sei lá, a 160 por hora
como o Camaro. Não, você não vai fazer aquela subida como um Camaro, porque você é um Fusca. Você pode querer ser um Camaro, mas você é um Fusca. Para você chegar no Camaro, existe um processo. É isso que eu quero dizer. Então não adianta você ver o professor fazendo uma entrada mais rápida, e olha aqui o preço derretendo. Não adianta você querer ver o professor fazendo uma entrada mais rápida, ou mais técnica, e você querer fazer se você ainda não sabe. Porque você não é um Camaro, você é um Fusca. Mas você vai chegar lá, você vai ser um Camaro, mas você vai precisar de estudos, vai precisar aprender tudo o que tem a respeito da análise gráfica, vai precisar muito tempo de tela, muita aplicação e muito ajuste nos seus erros. Esses dias mesmo teve um aluno que mandou umas imagens para mim, né? De entradas aqui no YouTube, ele fala assim, ah professor, mas você faz uma entrada ali e me confunde. Não, não confunde, porque aqui eu não tenho muito tempo para operar aqui enquanto eu estou gravando aula para vocês no YouTube. Então eu acabo fazendo algumas entradas mais arriscadas. Ou seja, eu vejo coisas aqui que vocês não veem. Mas por quê? Olha a diferença do Camaro e do Fusca. Olha a diferença do processo. Eu sempre costumo dizer que o professor ele só é professor porque ele conheceu o conteúdo primeiro. Então todo aquele que é aluno se torna um professor. Mas depois que ele entender todo o conteúdo, saber aplicar todo o conteúdo e saber realmente o conteúdo e as falhas que ele tem no conteúdo, aí sim ele se torna um professor. Então tem um processo. Então não adianta pressa. Não adianta pressa. Se você é iniciante, está dando murro em ponta de faca, não sai do lugar, porque você precisa aprender. Esses dias, né, teve um aluno aqui, o Luiz, que ele comentou, eu estou falando muito do Luiz, que ele comentou que quando ele entendeu que ele não tinha conhecimento técnico, as coisas mudaram. Aí ele veio para o treinamento e agora ele está batendo meta todo dia. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento técnico. Ele achava que o problema era psicológico, que o problema era dentro do controle emocional. Não! Ele não tinha conhecimento técnico. A partir do momento que você tem conhecimento técnico, as coisas começam a se encaixar. Só que você não pode ter pressa. Você tem que fazer os ajustes, fazer um diário de trading e corrigir naquilo que você faz de errado. Olha o gráfico está ruim? Não opera, tenha disciplina, porque existem patamares, gente. É assim, ó. Existem patamares. Então, vamos supor os 3 patamares aqui, ó. Existem patamares. Então tem o patamar aqui do conhecimento. Tem muita gente que está buscando conhecimento. Você vai agir de uma forma. Depois que você começa a ter conhecimento, você entra no plano de disciplina. E aí tem a questão da consistência. Eu vou dizer um negócio para você. Não tem como você sair de um plano de conhecimento e ir direto para a consistência. Não tem como você quebrar patamares. O processo é uma questão lógica, racional e protocolar. É uma questão sistêmica. Existe um sistema para isso. Então, a partir do momento que você começa a ter conhecimento, você vai procurar disciplina. Você vai procurar o autodomínio, o autocontrole. A partir do momento que você tem o conhecimento e você consegue se manter disciplinado, não tem pressa para fazer as coisas, você começa a chegar num plano de consistência. E parte tudo de um conhecimento. Se você está aqui no vídeo aqui, que é um seguidor do YouTube, e todo dia aí tentando, só quebrando banco, você não tem conhecimento. Ah, mas eu estou aqui há 2, 3, 4 anos assistindo vídeo nesse YouTube. Você não tem conhecimento. Você acha que você tem conhecimento. Enquanto você não tiver conhecimento, você não chega na disciplina. Ah, professor, eu resolvi estudar, estou no treinamento, mas eu estou tendo falhas, eu não consigo sair do lugar. Ajuste seu conhecimento, aprimore seu conhecimento, ajuste os erros, entenda o que você está errando. Quando você entender o que você está errando, você vai para o plano disciplinar. Menos é mais, menos entradas, mais qualidades. E aí você começa a atingir um ponto onde você começa a ter a sua consistência. E aí você por si só, no autocontrole, você vai entendendo como é ser um trading. Você vai entendendo como é que
É deixar de ser um oba-oba e se tornar um profissional. Tem alunos, gente, que em um mês ele entende isso. Tem alunos que em um mês entende isso. Tem outros alunos que não. Mas é um processo. Nem todo mundo já é Camaro. Muitos ainda estão na fase do Fusca. Só que você tem que entender que para modelar o Camaro e se tornar um Camaro, existe um processo. Quando eu venho para os alunos aqui, ó, por exemplo, olha aqui, esse aqui é o Djalma. Esses dias eu não sei se foi ontem, antes de ontem, eu postei falando que o Djalma está no treinamento com algumas dificuldades. E em um ajuste que eu fiz com ele, uma conversa que eu tive com ele, as coisas mudaram. Mudaram, ele desbloqueou totalmente. Olha o que ele me mandou aqui de novo. Ó. Boa noite, professor. Olha isso, esse é o quarto saque de hoje. Ele estava sem fazer saque. De repente, no mesmo dia, ele já fez 4 saques. No mesmo dia, né? Bateu a louca do saque nele. Ó, boa noite, professor. Olha isso, esse é o quarto saque de hoje. Muito obrigado, professor, por tudo que você tem passado para nós. Deus abençoe você e sua família sempre. Agora eu vou estudar mais e mais. Aliás, é o 5º saque de hoje, ó. Aí ele fala, não é o quarto, é o 5º. 5º saque nesses valores. Você entendeu o que é uma pessoa quando ela destrava? O Djalma tinha pressa quando ele chegava no setor dos padrões de operar as velas, de operar os candles. Ele sabia operar o gráfico, ele sabia operar a tendência, ele sabia operar as regiões, mas na hora de chegar no setor das velas, no setor dos candles, ele tinha pressa para fazer a operação e ele acabava fazendo o quê? Tomando loss. Quando eu conversei com ele, ele entendeu isso, e ele entendeu que a pressa é inimiga da perfeição. Olha o que aconteceu com ele. Só num dia 5 saques. 5 saques num dia só. Para quem estava travado, não conseguindo ter consistência. O mercado em si, ele é simples demais. Ele é simples. E como que ele pode se tornar fácil? Quando você compreende a lógica e a razão de todos os setores do gráfico. Quando você entende que operar suporte e resistência, a pressa é inimiga da perfeição no mercado de opções binárias. Quando você aprende a interpretar o gráfico, quando você aprende a analisar o gráfico, como operar uma tendência, como operar padrões de candle, como operar volume, como operar o gráfico. Quando você aprende setor por setor, com uma questão lógica, com uma razão, e esquece achismo, não existe achismo, você muda de patamar, muda. Você sai daquele patamar de conhecimento, passa pelo disciplinar e chega na consistência. Olha aqui o Reginaldo, eu já falei para vocês do Reginaldo, nosso aluno, eu sempre mostro aqui ele sacando. Para quem não acredita, a análise gráfica Hunter funciona e está lá. Obrigado, professor Cadu, gratidão, é a expressão que sinta aqui, ó, mais uma solicitação, ó. Mais 1000zinho para conta. E tem gente que chega assim, começa a ver esse mundo e fala assim, mas e as corretoras pagam? E como é que funciona isso? Gente, a corretora só não paga se você fizer alguma coisa errada nos termos de serviço. É só ler os termos de serviço e seguir. Corretora é igual banco. É igual banco. Às vezes você precisa tirar o dinheiro do seu banco e você não consegue. Mas por quê? Porque existem termos de serviço. Corretora também. Para com esse negócio de que corretora vai me burlar. Corretora, ela só vai fazer alguma coisa se você estiver fora dos termos de serviço. Se você fizer alguma coisa fora, aí você está na listinha deles. Aí ele vai dificultar tudo para você. Tudo. Olha aqui, ó. O Djalma fazendo 5 saques no mesmo dia. O Reginaldo fazendo um saque como esse. Nunca teve problema. Entendeu? Nunca teve problema, gente, porque são pessoas maduras que sabem o que estão fazendo. Sabem o que estão fazendo. Então, sai desse mimimi, dessa cabeça de gente atrasada aí e bola pra frente. Olha isso aqui é conhecidíssimo aí do chat, né, de vocês. É o David, ó. Bom dia, professor Cadu. Meta da manhã já foi. Olha, 10%. Deixe de ser oba-oba, agora estudar e se aplicar ainda mais nos estudos. Análise gráfica é vida. Gratidão. 7-1 aos alunos que estão tendo dificuldade. Calma. Olha aqui, ó. Eu não tinha lido
o comentário dele, eu só separei. Olha o que ele diz aqui, ó. Calma, tudo é um processo. A pressa é inimiga da perfeição. Olha aqui a frase que eu falei hoje na aula aqui. Calma, tudo é um processo. A pressa é inimiga da perfeição. E pode postar, professor. Olha, você que é aluno, você está vendo o David aqui, eu sempre posto resultados do David aqui, o David sempre está aqui no chat falando da positividade dele, como ele realmente está indo muito bem, ele entendeu, ele estuda, ele nem terminou o treinamento ainda, gente, ele não terminou o treinamento, ele falou esses dias no chat, ele vai com calma, estuda um módulo, revê o módulo, vai para o gráfico, observa, se aplica, estuda. Tem gente que quer em uma semana estudar tudo e virar o super-homem das análises gráficas. Isso não existe. É igual o David está fazendo aqui, módulo a módulo, devagar, reveja, ajuste. Quando você entender aonde estão suas falhas em cada setor, ó, destrava tudo, tudo muda. Então olha o que acontece. Olha o que diz o David aqui, calma, tudo é um processo, a pressa é inimiga da perfeição. É o que eu estou querendo transmitir para vocês hoje. Você é capaz, sim, de aprender, de ter ótimos resultados, de viver de um mercado que talvez seria desconhecido para vocês, mas a pressa é inimiga da perfeição em suporte e resistência no mercado de opções binárias. Olha esse aqui é o Patrick, eu tenho mais de um aluno chamado Patrick. Esse aqui é o Patrick, começou esses dias. E tá batendo meta todo dia. O dia que ele não bateu meta, ele ficou no empate. Mas não teve loss. Não teve loss assim, não teve stop. Por quê? Também começou agora. Eu acho que ele não tá nem com 50% do treinamento feito. Bom dia, professor Cadu. Deus abençoe sempre. A análise gráfica venceu mais um dia. Ontem sobrou uma gordurinha da meta e fiz mais umas operações. O resultado tá lá, ó. Histórico lindo, 2-0. E ele falou para mim que ele nunca tinha conseguido isso na vida dele, de manter um histórico bonito, alguma coisa assim, parecida, né? Por quê? Sem pressa, entendendo o processo, colocando o conhecimento técnico à prova, devagar, para buscar o quê? Conhecimento, depois vem a disciplina, depois vem a consistência. É um passo a passo. Aqui o Patrick já foi, deixa eu ver o outro aluno aqui. Esse aluno aqui, olha, se eu não me engano é o Paulo, é que às vezes eu me confundo, tá? Esses dias mesmo o aluno era um Rafael, eu chamei ele de Fábio. Aí ele escreveu no YouTube, professor, o senhor tomou um loss aqui, bonito no meu nome, né? O senhor trocou o nome. Aí eu falei, mas foi um loss consciente, porque eu fiquei na dúvida, então eu sabia que poderia errar. Igual aqui, eu posso tomar um loss em falar o nome, mas se não me falha a memória é o Paulo. Se não for Paulo, você já me desculpa, tomei um loss na hora de falar o nome aqui. Porque eu vou vendo os resultados aqui e na hora que eu vou gravar eu pego alguns resultados e subo. Então são muitos, gente. Eu poderia ficar aqui... Vocês veem eu postando aí no Telegram, no Instagram, aí na comunidade do YouTube. Falando nisso, entre na comunidade nossa aí do YouTube, numa partinha aí no canal que está escrito comunidade em cima, aí vocês vão ver. Eu posto lá, eu posto enquete. Eu pergunto o que vocês querem aprender aqui, mas muito pouca gente interage por lá, que é uma comunidade para a gente conversar, tá? Então eu acho que aqui esse é o Paulo, se não me falha a minha memória. Ó, olha que sequência maravilhosa. Ó. Teve esse loss, ó. Olha isso, olha isso. Muito tempo que está estudando? Não, pouco tempo. Mas entendeu um processo, entendeu que a pressa é inimiga da perfeição. Ó, bom dia, professor. 6 acertos, um empate agora pela manhã. Tá aqui, ó, histórico lindo, seguindo o que? O seu caminho, compreendendo o que tem que fazer na frente do gráfico, devagar. A pressa é inimiga da perfeição. Vai operar suporte e resistência? Vai querer analisar os gráficos? Vai querer trabalhar opções binárias de forma profissional, sem oba-oba, sabendo que o mercado não é sua mãe? Quer fazer as coisas certas? Faça sem pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Opere suporte e resistência sem pressa. A pressa é inimiga da perfeição no mercado de opções binárias. Eu falo isso, repito isso. Tem gente que acha que tem falta de controle emocional. Não, às vezes ele só tem pressa. Não tem disciplina. É isso.
A partir do momento que você entende que a pressa é inimiga da perfeição e usa a técnica, pau, não tem problema de controle emocional. Por quê? Porque quem cria a falta de controle é você mesmo. Quem cria é você mesmo. Não é o professor, não é o mercado. Quem cria, como diria o povo de Santa Catarina aqui, o demônio, eles falam demônio. E não adianta corrigir. Quem cria o demônio da pressa na cabeça de vocês, quem cria o demônio da falta de controle, é você mesmo. Você parou para pensar isso? Não é o professor, não é o gráfico, não é a corretora. Quem cria o demônio da pressa, que traz imperfeição na análise, imperfeição na técnica, é você mesmo. Então, acorde, olhe para o espelho e arranca esse demônio aí da sua mente e entenda que se você agir com pressa, se você não agir dentro de um processo racional e lógico, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, tenha consciência disso. Tenha consciência que você tem que buscar conhecimento. Buscando conhecimento, você entra numa questão de disciplina. Saindo da disciplina, você entra na questão de consistência. Aí você abre o gráfico, como o professor Cadu aqui, vou gravar uma aula para os meus alunos, ó. Faço uma compra aqui, o preço continua subindo em euro USD. Faço uma venda aqui em euro JPY, o preço continua caindo. Abro o GBP USD, faço uma venda aqui, o preço continua caindo. É o que? Conhecimento gráfico. Por mais que eu fiz as análises rápidas, é aquela questão que eu falei para você do Fusca e do Camaro. Cada um tem um processo, cada um tem um estágio, cada um está em uma situação dentro da análise gráfica. E você tem que seguir o seu processo, você tem que entender que a pressa é inimiga da perfeição e fazer as coisas com razão na frente do gráfico. Sem falta de controle, sem falta de disciplina, pressa é a demonstração que você não tem controle em você mesmo. A pressa é a demonstração que você não tem controle em você mesmo. Então mude isso. Mude isso que você vai ver como vai mudar as coisas. Tá bom? Não queria me alongar muito, mas eu acho que eu já me alonguei, tá? Vou ficando por aqui. Não esquece de deixar um like, não esquece de comentar, não esquece de se inscrever, não esquece de ativar o sininho de notificações. Te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.